beleza, travou aqui, coisa boa. Mas sem mais delongas, eu quero tocar nessa noite, falar sobre um assunto que, como eu já instiguei um pouquinho a curiosidade dos irmãos, né? É um assunto pouco falado e eu já preguei aqui nessa igreja, estou aqui há 5 anos, por 2 oportunidades, até perguntei, alguém lembra? Como a gente tem uma renovação muito grande no culto de domingo à noite, ninguém lembrava, então eu falei, ótimo, porque é uma palavra que complementa o culto de domingo passado, o findar do culto de domingo passado, né? Falamos sobre Ananias, sobre Safira, e que algo acontece na vida deles e que leva eles à morte. À morte. E o que aconteceu, você que não estava no culto de domingo passado, você que estava, como aquilo aconteceu? Eu quero falar um pouquinho nessa noite. O tema da mensagem dessa noite é a palavra favorita de Satanás. Palavra favorita? Satanás tem uma palavra favorita? Como é que é isso? Fica ligado, presta muita atenção no culto e vamos ver se você vai descobrir no final do culto. Sem toda igreja que eu prego essa palavra, eu sempre faço essa brincadeira. Vamos ver se vocês vão descobrir qual é a palavrinha. Uma palavrinha mesmo, tá? Eu quero falar sobre uma palavrinha que ele repete muito, muito e muito. E falar sobre Satanás num culto protestante é quase um tabu. Mas olha, tenha certeza que falar sobre Satanás não afasta a necessária cristocentria de um culto. O centro do culto é Cristo e será Ele. Mas vivemos numa batalha espiritual. O mundo espiritual é real. Ele existe. E o princípio de guerra é conhecer o nosso inimigo. Como vamos batalhar contra aquele quem não conhecemos? Como vamos vencer uma batalha se não conhecemos o nosso inimigo? Num jogo de futebol, existe uma equipe que estuda o outro time, que passa relatório. O cara vai bater um pênalti hoje, já tem, olha, a estatística, quantas vezes ele bateu na direita, na esquerda, no meio. Porque princípio de batalha é conhecer o nosso adversário. Então, quero começar esse culto com um versículo que encerramos no culto passado. Te convido a que abra em Atos, capítulo de número 5, versículo de número 3. Atos, capítulo de número 5, versículo de número 3. E conforme você for achando, queira se colocar de pé, por gentileza, para a leitura prefacial da palavra. Atos, que é chamado Atos dos Apóstolos, na verdade, assim na sua Bíblia consta. Eu, todavia, gosto de chamar de Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Porque, na verdade, esse é um título dado pelo homem, só que o Atos dos Apóstolos, de nada adiantaria a vida dos apóstolos se o Espírito Santo não agisse por meio das suas vidas. Então, gosto muito de dar essa nomenclatura de Ato do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Amém? Atos, capítulo 5, versículo 3, assim diz a palavra do Senhor. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui, Pai, uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra, Deus. Porção essa, Pai, que salva, que cura, que liberta. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite não seja diferente. Vem com teu Espírito Santo encher esse lugar. Vem com teu Espírito Santo encher as nossas vidas. Deus, fala conosco por meio da tua palavra. Deus, leva a nossa mente cativa a ti, Pai. Queremos te ouvir, queremos entender aquilo que tu preparaste nessa noite para falar com a tua igreja. Fala conosco, Senhor, e me usa conforme o teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Você percebe essa declaração de Pedro? Ananias, Satanás encheu teu coração. Meus amados, Ananias e Safira faziam parte da igreja. Ananias e Safira estavam ali no início da igreja primitiva. Quando Jesus é assunto aos céus e a sua igreja começa a avançar na terra, Ananias e Safira faziam parte do avançar da igreja pós-Cristo. Tão logo Cristo foi assunto aos céus. Depois da sua morte, ressurreição, depois do período que Cristo ficou entre nós, ressurreto, a sua igreja começa a avançar e Safira e Ananias faziam parte disso. E chega dado o momento que Pedro vira para ele e fala assim, cara, por que Satanás encheu o teu coração? E é uma frase tão forte, Satanás encheu o coração de Pedro. Meu Deus, eu fico pensando, como pode? Se nós somos templo do Espírito Santo, como Satanás pode encher o nosso coração? Será que muitas vezes somos levados
a fazermos aquilo que Satanás coloca no nosso coração? Será que às vezes fazemos a vontade do inimigo? Meus amados, isso é real. Fazemos. E eu quero te provar à luz da palavra, inclusive, esse que pergunta a Ananias por que Satanás encheu o coração dele é um que outrora, quando caminhava com Cristo, passou por um momento que Satanás também usou a vida dele para atingir a Cristo. Você sabia disso? Sabia que Pedro foi usado por Satanás para atingir a Jesus? Não forte, né? Complicado, mas por que isso acontece? Antes de entendermos, antes de avançarmos sobre esse porquê, nós precisamos entender como a palavra nos ensina em Efésios capítulo 6, versículos número 11 e 12. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, olha só, existe uma batalha. Existe a nossa luta principal. A nossa luta principal é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E se nós, como igreja, se essa é a nossa luta principal, por que somos tão negligentes em conhecer o nosso inimigo? Por que somos tão negligentes em falar sobre ele, em esmiuçar, em conhecer? Olha, o nosso pastor presidente, pastor até maio, né? Porque em maio já vai ser bispo, uma notícia maravilhosa para a nossa igreja. O nosso pastor presidente, ele tem um livro, Anjos e Demônios, 3 volumes. Ele esmiuça de ponta a ponta só na Bíblia. Ele não vai em leitura fora da Bíblia. É só Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o mundo espiritual? Quais são as entidades que aparecem na Bíblia? Ele não vai falar sobre lá fora, sobre Zé Pilintra, sobre isso não. Ele vai falar sobre as entidades que a Bíblia fala, os principados, as potestades, os dominadores. Ele traz a explicação, mostra. É muito importante. Você consegue, eu acho que adquirir o e-book dele no livro, depois procura, depois eu mostro para você. A 10, 15 reais o e-book dele. Olha, é um maná de conhecimento. Inclusive no nosso curso de formação ministerial, né, o curso que prepara os pastores do ministério, a gente tem a aula de angelologia, que é o estudo sobre os anjos. Não é angiologia, né, senão é medicina, né? Angelologia, o estudo da teologia que fala sobre anjos. E é importantíssimo nós termos esse conhecimento. Então, para a gente ter elementos, armas, para batalharmos no mundo espiritual, e você depois lê em casa Efésios, vai falar da armadura de Deus. Eu não quero falar sobre a armadura de Deus. Eu creio que a maioria que conheça, mas leia em Efésios sobre a importância da armadura de Deus, que é algo importante, algo real, é uma armadura espiritual da qual nós nos revestimos. Mas eu quero falar hoje, nessa noite, sobre o modus operandi do inimigo, sobre o modo de agir de Satanás nas nossas vidas. Isso é um prefácio e você vai entender o porquê desse prefácio. Satanás ele tem 3 meios, eu dei o spoiler no culto passado, né? Satanás tem 3 meios principais de agir na vida de um homem, quer seja de um homem de Deus 2, de um homem não de Deus 3. A primeira delas, eu quero falar um pouquinho sobre ela, olha, as 3 delas, já vão para ficar melhor, mais fácil de você compreender, você precisa entender bem esse conceito. Satanás atua nas nossas vidas por meio da sugestão, da opressão e da possessão. São 3 formas de agir do inimigo. Eu vou falar as 3 à luz da Bíblia. Eu não vou trazer conceito teológico, eu quero te mostrar na Bíblia exemplos do que é uma sugestão, do que é uma opressão. A possessão, creio que a gente consiga pular, porque é o último estágio, mas falaremos brevemente. Mas sem mais delongas, abra aí na sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Versículo de número 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 21, perdão. De número 21. Mateus 16, versículo de número 21. Acharam, amém? Glória a Deus. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas das coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Para aqui. Amados, você que lê a Bíblia, você que costuma ler os textos, se debruçar na palavra, sabe que Pedro tem um temperamento, uma personalidade um tanto quanto impulsiva, né? Explosiva.
Pedro, ele fala o que dá na telha. Pedro não pensa. Pedro não tem papas na língua. Você vê Pedro falando, quando Jesus fala, quem disse que sou? Tu és o Cristo. Ele sabe, ele sempre se antecipa, ele fala, ele gosta, ele tem esse temperamento, esse jeito abrupto de ser. Só que eu não quero aqui falar, aqui há uma personalidade de Pedro, mas você vai entender que ela transcende, ela passa da sua personalidade. Primeiro, Pedro começa a reprovar Jesus. Meu amado, você imagina alguém reprovar Jesus? Você imagina? Reprovar Jesus, que é o próprio Deus, que é o Filho de Deus, que é 100% homem, mas 100% Deus. Ele começa a reprovar. E aí ele vira e fala assim, olha, chamando a parte, começou a reprová-lo, versículo 22, dizendo, tem compaixão de ti, isto de modo algum te acontecerá. Peraí, Pedro caminhou com Cristo tanto tempo. Pedro sabia o propósito redentor que havia no ministério de Jesus. Aqui, qual era o propósito de Jesus? Que Jesus teria que passar na cruz por nós. Ele fala, não, peraí. Reprova Jesus e fala, ó, você não tem que passar por isso não. Negativo. Você não tem. Peraí, como não tem? Então, na verdade, ele estava seguindo quem? Porque ele não poderia estar seguindo o Messias. Porque o Messias, aquele que Isaías já havia profetizado e tantos outros, ele tinha que se entregar na cruz, ele morreria, ele seria transpassado. Pelas suas pisaduras seríamos sarados. Então, peraí, como é que Pedro vira e fala? Ah, não, mas isso daí é característica de Pedro. Pedro assim mesmo fala sem pensar. Então vamos ao versículo 23, presta muito atenção. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Peraí. Jesus virou e falou assim, Pedro, está repreendido. Pedro, que história é essa? Como é que depois de tanto tempo você vira para mim e fala isso? Pedro, segura a tua onda, pensa um pouquinho antes de falar, não fala besteira não. Poxa, imagina a multidão te ouvindo falar uma besteira dessa, você é meu discípulo. Jesus fala isso? Jesus repreende a Pedro? Não. Jesus fala, arreda, Satanás, ainda vai além. Tu és para mim, Pedro era pedra de tropeço? Não. Tu és para mim pedra de tropeço, Satanás, porque não cogita das coisas dos homens. Cogita das coisas dos homens, não das de Deus. Ele fala para Satanás, mas peraí. Ele vira para Pedro e fala para Satanás, como assim? O que acontece aqui nesse momento? Logo Pedro, que a gente viu lá em Atos 5, fala para Ananias, né? Olha, por que Satanás encheu o teu coração? Aqui nós vemos a primeira forma de agir do inimigo na vida de uma pessoa, e essa é a mais corriqueira, a mais comum e aflige homens de Deus e pessoas que estão fora da igreja, que é a sujeição. Nós temos que entender que o inimigo, ele atua na nossa mente, a palavra de Deus vai falar sobre isso. O inimigo, ele atua, o principal foco de ataque do inimigo é a nossa mente. O inimigo, ele atua na nossa mente, por isso Efésios vai falar sobre capacete da salvação, para o que? Bloquear os dardos do inimigo que afetam a nossa mente. Satanás, ele atenta na nossa mente, mas como ele faz? Ele lança sugestões. A gente tem que entender que o nosso corpo nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então nós temos um mundo espiritual, é por meio do espírito que nós nos comunicamos com Deus, mas por meio do nosso espírito também sofremos influência do mundo espiritual, da tricotomia do homem. E aí o inimigo, ele lança, a nossa mente processa, e se não estivéssemos vigilantes, deixamos que um pensamento lançado pelo inimigo tome conta da nossa mente, a gente reproduza, fala, ou faça, ou haja. O inimigo, ele coloca coisas na nossa mente. Quem é aqui nunca teve um pensamento extremamente absurdo, que na hora você falou assim, está repreendido em nome de Jesus. Misericórdia, como é que eu fui capaz de pensar numa coisa dessa? Quem aqui já não se deparou com uma situação dessa na vida? Eu acho que todos, né? Olha, quantas vezes você vira e fala assim, tomara que morra, e daqui a pouco você para assim, meu Deus, como é que eu fui parar para falar isso? Meu Deus, como é que esse desejo, como é que esse pensamento veio na minha mente? Muito é da nossa alma, sim, muito é da nossa alma. Muito dos pensamentos vão reproduzir algumas coisas na nossa vida que precisam ser tratadas por Deus, que ainda fazem parte de nós. Mas muitas vezes são dardos, são sugestões, são coisas plantadas pelo inimigo na nossa mente. Você já reparou tanto que você fala assim, nossa, está repreendido em nome de Jesus. Aí para, você nem pensa mais naquilo, aquilo dissipa do seu corpo, dissipa da sua vida. Pedro, ele sofreu uma sugestão do inimigo, o inimigo lançou algo na sua mente.
Pedro reproduziu com a sua boca e Jesus fala, arreda Satanás, porque era Satanás falando pela boca de Pedro. Você tem noção de como isso é sério? Estamos falando de um apóstolo. Estamos falando de um dos mais íntimos de Jesus. Estamos falando com alguém que caminhou com Jesus. Se com Pedro foi assim, meus amados, imagina com nós. Imagina conosco. Imagina como não somos, não estamos refém disso acontecer na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. A vigilância, ela precede a oração. Porque muitas vezes, se você não vigiar, a tua oração vai ser, Senhor, perdão, pequei. Senhor, perdão pelo que eu fiz. Mas quando você vigia e ora, é outro contexto. A vigilância, ela faz parte. Pedro não vigiou um lançamento colocado, um pensamento colocado por Satanás na sua mente. Foi reproduzido por sua boca. Vocês têm noção que essa frase de Pedro, que Pedro reproduz, na verdade, tendencioso por Satanás, ela está dizendo o seguinte, Jesus, olha, não passa pela cruz, não. Se Jesus não passasse pela cruz, nós não seríamos vencedores, nós não teríamos sido remidos, Satanás teria vencido. Como pensar que um homem de Deus como Pedro falaria algo assim tão gritante? E eu vou te provar que não foi a primeira vez que Satanás usou da mesmo artifício para tentar desanimar o ministério, o propósito, o desígnio de Cristo nessa terra. Mas isso vai ser mais um pouquinho no final, mas guarde isso no seu coração. Satanás, ele ataca a nossa mente. Satanás ataca muito a nossa mente. Por isso que a nossa mente tem que estar o quê? Elevada às coisas do alto. Por isso que a Bíblia vai falar tanto sobre a nossa mente. Para termos cuidado, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quantas vezes a palavra mente vai aparecer na Bíblia, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo? Porque a mente, ela vai reproduzir muitas vezes aquilo que o nosso espírito, ele recebe, ele interage. O nosso espírito interage com Deus, mas nosso espírito também sofre influência do mundo espiritual. A palavra não vai dizer que Satanás está ao nosso derredor. Então, conseguiram entender mais ou menos o que é a sugestão? Então, a sugestão é algo corriqueiro, é algo rotineiro. Meus amados, sugestão, ela acontece nas nossas vidas quase que diariamente. Por quê? Porque Satanás está aí, ele não cansa de tentar nos atrapalhar, ele não cansa de tentar nos tirar dos desígnios, dos propósitos de Deus. Aí a importância de nós lermos, olha, Martinho Lutero, não o nosso pastor, né, o reformador, aquele que instou a reforma protestante, ele fala algo muito lindo, assim, ele dizia que ele começava o dia com 3 palavras em latim, que era Horácio, Meditácio e Tentácio. O que significa isso? Ele acorda, primeiro ele ora, depois ele medita, e então ele está preparado para enfrentar as tentações que ele vai sofrer ao longo do dia. Que visão espiritual desse homem. Ele entendia que, cara, ele ia acordar. Assim que ele ia acordar, começou a acordar, olha, há uma batalha espiritual. Ele já precisava se preparar no início do seu dia, logo ao acordar. Grande exemplo desse homem que fez algo tão importante para as nossas vidas, né? Mas para não nos alongarmos tanto, que temos muito assunto ainda para falar, eu quero falar sobre a opressão. Vamos fazer uma escadinha. A sugestão, ela começa aqui no primeiro degrau, na influência, do modo de agir de Satanás na nossa vida. Subimos para um segundo degrau, que é a opressão. O que é opressão? O que a Bíblia vai falar sobre opressão? Eu vou usar 2 textos para que você entenda o que é a opressão e a opressão que vem do inimigo, que vem de Satanás. Quem aqui não precisa levantar a mão, por favor, e nem apontar para ninguém, pelo amor de Deus, misericórdia. Viu? Júlio, não aponta, viu, Júlio? Misericórdia, estou de olho em você, hein? Olha, mas quem aqui não conhece uma pessoa oprimida? Só olha para aquela... Eu falei que não era para levantar a mão, misericórdia. Não levanta a mão, não, levanta a mão. Mas pelo menos foi lato senso, né? Não foi específico. Apontar é pior, né, Júlio? Misericórdia. Pois é. Então, aquela pessoa oprimida, aquela pessoa que você olha e você fala assim, meu Deus, caramba, eu não quero nem chegar perto dela. Meu Deus do céu, se eu chegar perto dela, vai estragar meu dia. Não tem gente assim? Não tem pessoas que você olha, na minha família tem alguns. Infelizmente. Minha família não escute esse CD para me perguntar quem, né? Misericórdia, as pregações são gravadas, né? Misericórdia. Está lá no aplicativo da igreja, depois tem algum familiar, né? Olha, mentira, na família não tem não. Edita essa parte, tá, minha amada? Corta aqui, tá bom? Mas tem pessoas que são oprimidas, que você já identifica, você olha assim, meu Deus, que pessoa oprimida.
Mas vamos entender à luz da palavra um pouquinho dessa opressão? Vai em Tiago. Tiago, capítulo de número 3. Avance mais um pouquinho para o final da Bíblia. Tiago, capítulo de número 3. Versículo de número 14. Tiago, capítulo de número 3. Versículo de número 14. Preste bastante atenção no que a palavra vai falar. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, ou seja, aquela pessoa que separa todo mundo, que causa discórdia, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca ou diabólica, dependendo da sua versão. Meu Deus. Estamos falando aqui de sentimentos diabólicos, ou seja, que vêm do diabo, de Satanás. E aqui você percebeu, ó, sabedoria que desce, ó, tens em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso. Aqui são dois, eu vou dar mais exemplos. Aquela pessoa que chega e separa o ambiente, segrega. Aquela pessoa no trabalho, aquela pessoa que você olha no trabalho e fala assim, meu Deus do céu. Olha, no meu antigo escritório tinha um que misericórdia, também edita essa parte, tá? Tinha um que misericórdia. Olha, as pessoas falavam, não aguentavam mais, porque onde ele chegava era fofoca, era briga, ele falando mal das pessoas. Cara, onde ele pisava era terrível. Era terrível, uma pessoa que tinha prazer em separar, em causar tumulto, em causar briga. Quando ele conseguia causar uma discórdia e as pessoas brigavam entre si, ele tinha prazer. Você via o semblante de satisfação daquela pessoa. E sabe o que é pior? A gente olha e fala assim, olha só, e fica com raiva da pessoa, não fica? Quando a gente pega uma pessoa assim, a gente não fica com raiva dela, a gente não quer nem papo, a gente não quer nem chegar perto. Meus amados, a gente tem que ter uma maturidade espiritual de entender que o inimigo está agindo naquela vida. E nós devemos olhar com olhos de misericórdia. Nós somos agentes divinos, nós somos agentes de transformação, nós somos agentes de cura. Esse tipo de pessoa precisa da nossa intercessão, não da nossa rejeição. Guarde isso no seu coração. Mas mais um exemplo, vai em Efésios, volte um pouquinho. Efésios capítulo de número 4. Efésios é uma epístola muito espiritual, eu recomendo nessa temática sobre o mundo espiritual, uma epístola pequena, leia em casa quando você chegar, se debruce nela. Efésios capítulo 4, versículo de número 27. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Versículo 27, preste atenção. Nem deis lugar ao diabo. Ou seja, se eu der lugar ao diabo, alguma coisa vai acontecer, concorda? Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que acudir ao necessitado. Agora preste atenção no 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora preste muita atenção. Versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Ou seja, se eu der lugar ao diabo, isso pode acontecer na minha vida. Olha o rol aqui, palavra torpe, aquelas pessoas só falam, meu Deus, a cada 10 palavras, 11 são palavrão, 11 são palavras sujas. Meu Deus do céu, já fui assim um dia. Graças a Deus fui transformado. Versículo 31. Amargura, aquela pessoa amargurada. Cólera, aquela pessoa que se ira fácil, que briga, que grita e fala em gritaria. Blasfêmia, malícia, aquela pessoa maliciosa que leva tudo para o lado sexual da coisa, para o lado malicioso, tem uma maldade no seu coração. Gente, eu estou falando disso num viés exacerbado, eu estou falando disso algo muito, muito, muito enraizado. A amargura, diferente da sugestão, a sugestão vem na mente, bate, ou a gente reproduz aquilo, ou a gente repreende ou não dá bola para aquilo e acabou. Ela passa. É algo que vem e vai. A amargura não, a amargura ela cria uma raiz. A amargura ela vai criando raiz no coração. Você conhece aquela pessoa que começa a ficar amargurada e daqui a pouco ela está piorando, está piorando, está piorando, está piorando, está piorando. Pessoas amarguradas. Pessoas que estão sofrendo uma influência do mundo espiritual.
Olha, eu glorifico a Deus pela Igreja Nova Vida, que é uma igreja muito racional, com fé, pentecostal, crê em poder, crê em milagre, crê nos dons do Espírito, mas também é uma igreja que apresenta um culto racional. Nós encaminhamos tantas pessoas aqui em aconselhamentos para um psicólogo, para um psiquiatra, porque existem causas que são necessárias um acompanhamento profissional, que são psicobiológicas, que são influências físicas do corpo. Às vezes uma alteração hormonal ela pode provocar alguma coisa que está relacionada a que nem tudo é espiritual. A gente tem que ter o discernimento espiritual e entender que nem tudo é espiritual. Tem vezes na nossa vida que a gente vai ter que procurar um psiquiatra. Tem vezes que na nossa vida a gente vai procurar um neurologista, a gente vai procurar um psicólogo. Já procurei em dados momentos da minha vida neurologista, psiquiatra, quando entendi que precisava. E foram extremamente úteis. Olha, a gente tem uma aula de aconselhamento pastoral no nosso curso de formação com um pastor médico, que vai trabalhar muito essa questão de, olha, existem doenças e enfermidades. Jesus pode curar? Claro, ele é o médico dos médicos, ele pode curar tudo. Mas muitas vezes vão precisar de um acompanhamento médico especializado. Só que temos que entender que existe sim a influência do mundo espiritual. A contrário senso, existem doenças que vêm do mundo espiritual. Aqui, se dermos lugar ao diabo, estamos sujeitos a que essas coisas comecem a se enraizar na nossa vida. A amargura, gente, tem gente muito amargurada dentro da igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja com o semblante fechado. Vem uma palavra maravilhosa, vem aquele mover, essas pessoas chorando do culto, chorando em pranto. Você vê às vezes a gente aqui do culto vê a igreja inteira chorando. Você vê aquela pessoa, a pessoa continua assim, ó. Amargurada. Tem pessoas amarguradas na sua família, tem pessoas hoje aqui que se sentem amarguradas. E Deus fala, existe um mundo espiritual que pode colaborar com isso. Você tem que olhar para a sua vida e discernir se isso é espiritual ou se não é. Se você crê, se você não sabe, peça ajuda, converse comigo, converse com o pastor Alexandre Gama ou com qualquer outro presbítero dessa igreja, peça ajuda. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para orar, para conversar, para aconselhar. Mas entenda que existe um mundo espiritual, existe a amargura que está enraigada no nosso coração, porque ela vem do maligno, porque demos lugar ao diabo. Aqui o texto é muito claro, não deis lugar ao diabo, porque isso só acontece com um homem ou com uma mulher de Deus, ou quem está fora da igreja, quando nós damos lugar ao diabo. Porque conforme formos esfriando a chama do Espírito Santo, conforme formos deixando ficamos com a brecha aberta, com a porta aberta, começamos a entristecer o Espírito Santo. Aqui ele falou entristecer o Espírito Santo. Como é que a gente entristece o Espírito Santo? Através do nosso pecado habitual, do nosso pecado reiterado. O pecado, ele é uma forma que sim, ele entristece, mas olha só, 1 João capítulo 2 vai dizer, olha, filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O pecado, ele é advogado por Jesus. Eu creio que eu tenho pregado isso na semana passada, mês passado, a diferença entre pecado, iniquidade e pecado, transgressão e iniquidade. Há uma diferença bíblica. Eu mostrei à luz da Bíblia as 3 diferenças entre pecado, transgressão. Pecado é eu errar o alvo, mas eu quero acertar, eu me volto em seguida para acertar. Transgressão, eu tenho um alvo, é Jesus, mas eu deliberadamente eu erro, deliberadamente eu faço aquilo que não agrada a Deus. Eu tenho consciência que eu estou fazendo. Eu ainda vejo Jesus na minha vida, mas eu conscientemente, estou falando em consciência, continuo no erro. Não quero mudar. Não quero me transformar, isso é transgressão. E aí começa a ficar perigoso. A transgressão começa a ficar perigosa, porque ela evolui para a iniquidade, e a iniquidade é quando você não tem nem mais alvo. Quem está em iniquidade, acabou. Se não se arrepender, a sua salvação se esvai, perde a sua salvação. Meus amados, temos que tomar cuidado aonde você tem dado lugar ao diabo na sua vida. Difícil ouvir isso de púlpito, né? As pessoas olham assim para mim, o olhinho arregalado. Eu não tenho dado lugar para o diabo. Olha, cuidado. Aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. Isso é a palavra de Deus. A palavra já nos alerta, olha, cuidado. Não pensa que você está tão bem assim, não. Não pensa que você está tão bem assim, não. Amado, eu falo isso de púlpito com muita tranquilidade. Se eu ficar muito tempo sem ler a palavra ou sem vir para o culto, olha, eu estou muito tendencioso a cair. Eu começo a me enfraquecer, eu já começo a me sentir mal. Olha, eu corro para a igreja, eu pego a Bíblia, leio, eu fico desesperado. Quando eu começo a ver que a situação aperta, isso é para todos. Isso é para todos. Aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia. Então, cuidado. Então, vimos a sugestão, vimos a opressão,
terceiro passo é a possessão. A possessão é quando o inimigo ele entra na nossa vida. E aí a nossa vida, o nosso agir, o nosso viver, ele passa a ser controlado por aquele que está habitando em nós. Lembra de Saul, quando o espírito maligno tomava posse dele? O espírito maligno não tomava, vinha Davi, dedilhava a sua harpa, o espírito maligno saía. O espírito ele entra e habita, ele começa a interferir na nossa vida. Terceiro nível, possessão. Isso acontece com o crente? Não. Porque onde há luz não há treva. Se você tem o Espírito Santo, Satanás não entra na sua vida. Mas se a chama do Espírito Santo apagar, se o Espírito Santo sair da sua vida, o inimigo ele pode entrar. O que aconteceu com Ananias? Seu coração se encheu. Foi o corpo todo? Não. Ele estava possesso? Não. Mas o coração dele estava cheio de Satanás. Meus amados, como eu volto a frisar, para ficar bem claro, uma pessoa que estava no corpo da igreja. No corpo da igreja primitiva. Isso é um alerta para as nossas vidas. Que Satanás é real, o mundo espiritual é real. E nós precisamos conhecer o nosso inimigo, pelejar, batalhar e entender. Isso foi um prefácio. Isso foi uma introdução para eu chegar ao ponto que eu quero chegar sobre a palavra favorita de Satanás. Então vamos falar um pouquinho, finalmente, sobre essa palavra favorita, porque o tempo urge, amém, nosso culto acabou 8h30, eu tenho que dar uma corridinha aqui. Vai no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4. Eu quero falar um pouquinho sobre um momento onde Jesus ele enfrenta uma batalha espiritual. Um momento onde o próprio Senhor Jesus, como homem, ele enfrenta uma batalha espiritual. E ali a gente vai entender o modo de agir do inimigo e a gente vai entender como Jesus vence, como homem, aos ataques do mal, ao inimigo vindo na sua vida. Lucas capítulo 4, versículos número 1. Dei spoiler no culto passado, na verdade. Não dei, Rodrigo? Ou foi no culto do giro que eu dei esse spoiler? Já não sei, me perdi. Prega na juventude, foi no culto do domingo passado. Obrigado, Júlio, você está prestando atenção, te amo, viu? Não que o Rodrigo não tivesse, ele só esqueceu porque ele esqueceu, não é, Rodrigo? Lucas capítulo de número 4, versículos número 1, preste atenção. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Para aqui. Jesus vai ser tentado 40 dias no deserto. Jesus, por mais que ele estivesse como homem, aqui foi o que eu falei, o spoiler que eu dei semana passada, eu lembrei bem aqui. Jesus era 100% homem, mas ele é 100% Deus, concorda? Mas aqui ele habita entre nós como homem, para mostrar que nós, como homens, podemos vencer. E aí vem o versículo de número 1 e fala, Jesus cheio do Espírito Santo. Não é redundante Jesus ser cheio do Espírito Santo? Mas aqui Jesus como homem, aqui está mostrando que Jesus ele vai vencer Satanás no deserto porque ele estava cheio do Espírito Santo. O basilar da nossa guerra espiritual, da nossa batalha espiritual, é sermos cheios do Espírito Santo. Porque quando somos cheios do Espírito Santo, meu amado, o inimigo não pode conosco. Quando somos cheios do Espírito Santo, vamos vencer. Vamos vencer toda e qualquer batalha no mundo espiritual. Primeira dica aqui, o spoiler que Jesus já dá, que a Bíblia já dá sobre como Jesus vai vencer Satanás. Mas eu quero focar um pouquinho no modus operandi de Satanás. Olha o que ele vai falar. Vamos avançar? E vamos ver quem vai descobrir a palavrinha favorita de Satanás, viu? Chegamos ao ponto, ao clímax. Vamos lá, versículo 3. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Para aqui. Versículo de número 3. Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Para aqui. Por que Satanás fala isso para Jesus? Ele estava com fome, ele estava em jejum, ele toca numa ferida, numa necessidade que Jesus está tendo ali, que ele precisa, mas não é esse o foco. Se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu, pela fé, até posso, mas assim, via de regra, nós, podemos transformar uma pedra em pão? Só se Deus quiser e usar, ou ouvir minha oração, ou usar a minha vida para fazer aquilo. Se, eu tenho uma condicional. Mas eu tenho o poder de chegar assim agora e transformar uma pedra em pão? Isso é um atributo exclusivo de quem? Do Filho de Deus. Por isso que ele vira e fala, se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Primeiro ataque do inimigo, aqui estamos vendo um ataque espiritual. Satanás atacando. Satanás está fazendo o quê? Uma sugestão em Jesus, você vai ver logo em seguida. Satanás, ele ataca, sabe o quê? O primeiro ponto, ministério de Jesus.
a condição dele como filho de Deus. O primeiro ponto de ataque de Satanás é o ministério de Jesus. O primeiro ponto de Satanás atacar nas nossas vidas é no nosso ministério, porque ministério para Deus é algo precioso e Satanás sabe disso. Não existe ministério de crente esquentando banco de igreja. Todos nós que estamos aqui temos um ministério perante o Senhor. Temos algo que Deus deseja usar na nossa vida. Temos algo que precisamos ofertar, que Deus nos capacitou, que Deus derramou na nossa vida. E Satanás, ele sempre, em primeiro lugar, vai tocar nesse ponto na nossa vida. Quantas vezes pessoas são chamadas ao ministério, olha, fulano, Deus está te chamando para o ministério. Não, sou muito novo. Sou muito novo. Não, sou muito novo. Ah, não, sou novo na fé. Ah, não, estou fazendo faculdade, estou trabalhando, não tenho tempo. Não tenho tempo. Meus amados, quantas desculpas nós ouvimos para pessoas não se envolverem com a obra de Deus. Quantas são as desculpas? São das mais variadas. Sabe por quê? Porque Satanás começa a lançar na mente, você não consegue, você não pode, você não tem tempo, você não é capaz. Se você for, você vai se humilhar, porque você ainda não sabe. Olha, eu lembro que quando eu fui chamado para a escola de líderes, você que não conhece o nosso ministério, a gente tem alguns degraus ministeriais de capacitação. A primeira é a escola de líderes, depois é o curso de formação ministerial. A escola de líderes te capacita ao exercício de um ministério missionário e o CFM é um ministério pastoral. Quando eu fui chamado para a escola de líderes, eu tinha 1 ano de batismo. Eu era quase um neófito. Eu falei isso para o meu pastor Martinho Lutero na Tijuca, que eu vim enviado para essa igreja. Sou originado de lá, falei, pastor, olha, não tenho, ainda não li a Bíblia inteira, ainda não tenho tempo, experiência. Ele falou, mas Deus te chamou. Se você crê que eu sou homem de Deus, Deus te chamou. Eu falei, olha, não tenho tempo, não tenho condição, estou fazendo, terminando faculdade, estou isso, estou aquilo, e também não conheço a Bíblia. Ele falou, olha só, a prova era daqui a 3 meses. Você tem 3 meses para ler a Bíblia. Eu falei, tá de brincadeira comigo, não vou conseguir. Ele, calma, meu amado, eu tenho uma provinha lá de conhecimento bíblico, se não for a vontade de Deus, você não vai passar na prova. Prova de 100 questões de conhecimento bíblico. Gente, não tem noção do índice de reprovação dessa prova, tá? Em 3 meses eu li a Bíblia. Aquilo começou a arder no meu coração, eu li. Fiz a prova, fiquei entre os primeiros. Passei. Fui. Exerci. Depois de CFM, depois do ministério, as coisas acontecendo. Eu achava na minha mente, o inimigo falava, olha, você não tem capacidade, e você vai fazer a prova, vai tirar a pior nota. Vai ser humilhado. Isso vinha na minha cabeça. Isso vinha na minha cabeça. Olha, orar de púlpito? Não, você ainda não ora não. Ministério de oração? Não, ainda não. Eu não estou nem conseguindo orar por mim direito. Meus amados, Satanás, ele sempre vai querer atacar o nosso ministério. Qual é o teu ministério? Qual o ministério que Satanás insiste em te dizer que você não é capaz, que você não pode, que você ainda não está pronto? Eu lembro do Rodrigo, né? Recebeu notícia de púlpito. Não, o ministério agora, o culto, o líder do ministério de oração, que vai dirigir o culto de cura e libertação sexta-feira, é o nosso amado Rodrigo. Eu vi o Rodrigo ficar branco e o olho dele arregalar. Ficou branquinho, ficou da minha cor, né, Rodrigo? Nosso melhor nego do Borel, né? O nosso Rodrigo ficou branquinho. Mas assumiu aí, ó, o culto sexta-feira, 40 e poucas pessoas, todo mundo falando bem do culto, maravilhas. Mas eu aposto que na mente dele passou, cara, eu não sou capaz, ainda Deus tem que fazer muita coisa na minha vida, não, mas está muito cedo. Eu tenho pouco tempo de igreja aqui em Vila Isabel, veio de outra igreja. Porque Satanás, ele ataca o nosso ministério. Primeiro toque de Satanás é contra o nosso ministério. Onde Satanás atuou? Tem tanta gente aqui, pessoas que estão no banco dessa igreja, que têm um desejo de trabalhar para Deus. Ou que já trabalharam e hoje não se envolvem mais. Porque continuam com um bloqueio na mente, que é o inimigo atacando o teu ministério. Porque ele é precioso para Deus. Segundo ataque do inimigo, vamos continuar ao texto. Versículo de número 5. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, preste atenção, se prostrado me adorares, toda será tua. Você percebe o segundo ponto de ataque do inimigo aqui? E olha como ele não é criativo. Ele é inteligente, ele é poderoso, mas ele tem uma certa dificuldade de criatividade. O que ele falou com Pedro? Olha, por meio de Pedro, não, mestre, tem compaixão de ti, não precisa passar por essas coisas. Ele não fala isso? Aqui ele fala o quê? Se prostrado me adorares, olha, tudo isso daqui é teu. O que ele está falando para Jesus? Vai para a cruz, não. Você quer? Você vai para a cruz para ganhar isso? Você quer ganhar esses reinos? Você quer ganhar esse povo? Eu te dou. Você não precisa passar pela cruz. É só você se ajoelhar, se prostrar e tudo isso será teu. A mesma coisa que ele usou Pedro logo, tempos depois, a boca de Pedro para reproduzir, foi o que ele já havia feito no deserto tentando a Jesus. Fala, não passa por isso não. Ajoelha, eu te dou tudo. É tudo teu.
se prostrado me adorais. Segundo ponto que Satanás faz na vida de Jesus, ele oferece um atalho. Ele fala assim, olha, não vai pelo caminho longo, não. Esse caminho longo você vai passar 3 anos, você vai ser humilhado, as pessoas vão falar mal de você, te ridicularizar, no final você vai ser esbofeteado, humilhado, crucificado, rejeitado pelos seus, abandonado pelos seus discípulos. Satanás prevê o futuro? Não, mas ele conhecia a Bíblia, Isaías já havia revelado tudo, e entre outros profetas. Então ele fala assim, olha, não, pega esse caminho não, pega esse atalho aqui, ó, vira aqui à direita, aqui, ó, tá tranquilo, teu problema está resolvido. E nas nossas vidas? Quantos atalhos Satanás coloca nas nossas vidas? Quantos atalhos? Ó, uma mentirinha aqui, eu vou fugir desse problema. Ó, se eu falar mal daquele colega no trabalho ali, talvez eu consiga a promoção. Ó, quantos atalhos Satanás coloca na nossa vida? Sabe por que ele coloca atalhos? Porque só há um único e verdadeiro caminho. Ele coloca muitos atalhos na nossa vida e o pior, a gente cai e entra nesses atalhos. A Bíblia é clara, só há um caminho. Segue aquilo que Deus colocou no teu coração. Segue a palavra de Deus, mas Satanás vai colocar atalhos que vão te seduzir, que vão parecer muito mais oportunos, muito melhores, muito mais robustos, com resultado muito melhor. Cuidado, atalho não vem de Deus. Não vejo na Bíblia de capa a capa Deus colocar atalho para ninguém. Jesus colocou atalho para ele? Pelo contrário. Jesus ainda fala, olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Peraí, não tem atalho não, tu vai ter que passar pela aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas você vai passar por aflição. Não tem atalho. Não tem atalho, mas cuidado, Satanás coloca atalhos na nossa vida e muitas vezes a gente entra nesses atalhos e cai e tropeça. Quais atalhos Satanás tem colocado na tua vida? Quais atalhos tem colocado na tua vida e você tem passado por eles? Ou está nesse momento pensando em pegar, não é nem pela direita, nem pela esquerda, é reto o teu caminho, rumo ao alvo que é Cristo Jesus. Não passe por atalhos, que Satanás vai colocar atalhos no seu caminho. Terceiro, versículo de número 9. Então o levou e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Percebeu? Ele agora fala de novo, se és o Filho de Deus, mas percebe que vai ter uma diferença aqui. Na primeira, nós não podemos transformar uma pedra em pão, salvo as exceções que eu clareei, correto? Aqui ele fala, se és Filho de Deus, olha que lindo. Olha que lindo. Não a declaração de Satanás, mas o que a palavra tem a nos mostrar. Se és filho de Deus, qualidade de filho, se atira daqui do pináculo, porque a teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. O que é isso? Salmo 91. O Salmo 91 é para quem? Para nós, não é? Não é para nós? Não é a palavra de Deus? A palavra de Deus não é para nós? Quando ele fala, se és o Filho de Deus, agora ele está falando em filiação. Não ministério, filiação. Se tu és filho de Deus, a palavra de Deus te garante que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Aqui ele está atentando contra a filiação de Deus, como quem Jesus era em relação a Deus. A qualidade dele como filho de Deus. Satanás, terceiro ponto que ataca nas nossas vidas, é em relação à nossa filiação a Deus. Esse é o terceiro e mais covarde ataque do inimigo nas nossas vidas. Sabe por quê? Quantos aqui não passam, quase que diariamente, com afrontas na sua filiação com Deus? Quer um exemplo? Peraí. Tu não é crente, Júlio? Está doente por quê? Perdeu o emprego por quê? Peraí. Se tu é filho de Deus, se você é crente, por que teu filho está nas drogas? Peraí, se tu é filho de Deus, por que seu filho se desviou e está aí fazendo um monte de besteira? Se tu és filho de Deus, que Deus é esse que permite teu pai morrer? Tua mãe ter morrido, você ter perdido um filho precocemente, você ter perdido o teu irmão. Quantas vezes recebemos uma palavra dessa, quando algo aos nossos olhos acontece de errado nas nossas vidas? Porque isso é o Satanás atentando contra a nossa filiação a Deus. Ele pergunta, onde está o seu Deus? Mas nosso Deus nunca nos escondeu. Que Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para ganhar, mas há tempo para perder.
A palavra é clara, mas Satanás ele vai tentar ferir a tua filiação com Deus. Ele vai querer te provar, ou ele vai querer botar na sua cabeça que você não é filho de Deus, que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que você não é digno de estar na igreja, que você é um pecador, que você não merece estar aqui nesse lugar, que você não merece nada de Deus na tua vida. Satanás ele tenta ferir a nossa filiação com Deus. Onde ele tem ferido essa tua filiação, meu irmão, minha irmã? Onde ele feriu essa tua filiação com Deus? A compreensão de que Deus é Deus sobre a tua vida, de que você é filho de Deus, que Deus te ama incondicionalmente. Onde Satanás te feriu. 3 tentações. Você percebeu qual foi a palavrinha favorita de Satanás? E aí? Uma palavrinha só. E aí? Cri. Pode responder, tá, gente? Não é na retórica, não. Não? Vamos lá? Vamos voltar, então? Preste muita atenção. Olha só. Primeira vez que Satanás tenta Jesus. Versículo de número 3. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Versículo de número 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Versículo de número 9. Então levou a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. 3 vezes a palavrinha se aparece. 3 vezes essa palavrinha aparece com uma única função: causar dúvida, causar insegurança, causar medo. Aqui, nesse simbolismo, que é a palavrinha favorita de Satanás, Satanás ele tem constância em provocar dúvida no nosso coração. Uma das armas mais constantes e mais eficazes de Satanás na vida de um homem de Deus, de pessoas que não têm Deus ainda, é colocar dúvida no coração. Guarde isso que você vai entender o porquê. Ao final, estamos caminhando para o final. Mas como Jesus vence? Vamos nos colocar de pé? Como Jesus vence? Primeiro ele estava cheio do Espírito Santo, não é verdade? Primeira arma dele foi estar cheio do Espírito Santo. Qual foi a segunda arma de Jesus? Vamos replicar, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus, na primeira tentação que ele sofre de Satanás. Respondeu-lhe Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem. Versículo de número 8. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Versículo de número 10. Porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito. Versículo de número 12, Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. As 3 respostas do Senhor Jesus, ele usa a palavra de Deus. Nas 3 respostas do Senhor Jesus, ele usa isso que está na sua mão. A Bíblia, a nossa arma contra o inimigo é estarmos cheios do Espírito Santo e a conhecermos a palavra de Deus. Porque quando Satanás vier tocar na nossa ferida, e quando eu passar no momento de dificuldade, eu vou olhar assim, Satanás, arreda de mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou desempregado hoje, é porque Deus tem uma porta muito maior para a minha vida. Se o meu filho está doente hoje, é porque por meio da enfermidade ele vai ter um encontro com Cristo. Se eu estou enfermo hoje, por meio da minha enfermidade, o meu barro inteiro vai ser alcançado pelo testemunho do milagre que tu há de fazer na minha vida. Quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente tem a certeza em quem nós somos em Deus, Satanás vem 1, vem 2, vem 3 e ele vai cair por terra, porque a nossa arma é sermos cheios do Espírito Santo e a nossa arma é sermos conhecedores da palavra de Deus. Jesus vence a Satanás como homem, nós podemos vencer a Satanás como homens, como mulheres, mas precisamos estar cheios do Espírito Santo e precisamos conhecer ao nosso Senhor. Eu quero que você preste muita atenção nesse momento. E algo lindo dessa mensagem. E olha, essa mensagem é a mensagem que eu confesso que eu mais gosto. Assim, de todas que Deus me deu, foi a primeira. Esse foi o primeiro esboço de pregação que eu fiz na minha vida. Junto lá na escola de líderes. Foi a primeira palavra que Deus me deu. Eu tenho carinho, já preguei em todas as igrejas do ministério praticamente. Uma palavra que eu gosto, mas assim, é lindo isso. Preste atenção. Preste atenção. Eu vou te convidar a que você feche seus olhos. Só preste atenção no que eu vou te falar. Tenho algo para
te falar, eu quero que você leve a sua mente contigo a isso. Mas fecha os seus olhos, já começa a sentir a presença de Deus. Começa já a buscar o Espírito Santo de Deus. Lembra que você precisa ser cheio do Espírito Santo. Fecha teus olhos, sinta a brisa suave passando por você. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele está passeando por esse lugar. Ele quer te encher, Ele quer te tocar, Ele quer encher a sua vida. A palavra favorita de Satanás é o ser. Não é só porque ele coloca dúvida no teu coração. Não é só porque ele te causa medo. Não é só porque ele te causa insegurança. A palavra favorita de Satanás é o ser. Porque a palavra favorita de Deus também é o ser. Você presta atenção, fecha seus olhos, só escuta. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passe para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os pecados e sararei a sua terra. A palavra favorita de Satanás é o ser, porque a palavra favorita de ser para as nossas vidas, de Deus para nossas vidas é o ser. Só que o ser de Deus é uma condicional. Ela não é dúvida, ela não é medo, ela é uma condicional para você alcançar algo em Deus. Se a tua boca confessar Jesus como Senhor e Salvador, você será salvo. Se você confessar os seus pecados, Jesus, Deus vai te perdoar. Se você crer, tiver fé como um grão de mostarda, meu amado, basta, vai acontecer. E se você, se o seu povo se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos, Deus ouve dos céus e sara a terra. Não deixe o ser de Satanás prevalecer sobre a sua vida. Lança fora nessa noite todo medo. Lança fora nessa noite toda dúvida. Lança fora todo desespero. Lança fora toda amargura. Lança fora tudo aquilo que tem te prendido. Deus tem algo novo para a tua vida nessa noite. Ele te trouxe aqui para dizer: se você se humilhar, se você orar, se você se converter dos meus caminhos, eu vou ouvir dos céus e eu vou sarar a tua terra. Hoje, nessa noite, o ser de Satanás cai por terra e o ser de Deus prevalece. Deus dizendo: meu filho, se entrega. Meu filho, dobre os seus joelhos. Meu filho, me busca. Meu filho, clama a mim que eu te ouvirei e te revelarei coisas ocultas que não sabes. Nessa noite é noite de você clamar. Nessa noite é noite de você entender: Deus está aqui. Deus está aqui. Ele te trouxe aqui nesse lugar porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Lança fora todo ser do inimigo. Repreende no nome de Jesus toda acusação do inferno, toda sugestão maligna da tua mente. Repreende no nome de Jesus essa opressão que tem tomado conta da tua vida. Seja liberto nessa noite, seja curado nessa noite, seja transformado nessa noite. Eu quero te convidar agora a você clamar, a você orar, a você entoar o seu melhor cântico, o melhor louvor a Deus, porque a adoração ela sobe como um aroma suave para o altar de Deus. Então comece a adorar, comece a clamar pela presença de Deus, comece a clamar: Espírito Santo, me enche. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo, queima, limpa tudo aquilo que não vem de ti. Comece a clamar, comece a falar com Deus.
nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, lançar por terra todo agir do inimigo na vida dos meus irmãos. Toda sugestão de Satanás cai por terra agora em nome de Jesus. Toda opressão maligna cai por terra agora em nome de Jesus. Deus, nós queremos profetizar agora como igreja o fluir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Deus, que cada ataque do mal caia e bata na armadura que eu hei de me revestir. Reveste a Tua igreja da Tua armadura nessa noite. Deus, nos reveste. Deus, mostra para o Teu povo a importância de sermos cheios do Teu Espírito, a importância de conhecermos a Tua palavra, que é por meio da Tua palavra que nós contra-atacamos todo ataque do mal. Então, Deus, em nome de Jesus, desperta o desejo e a importância do Teu povo em orar, em vigiar, em ler mais da Tua palavra, em conhecer mais a Ti e as Tuas Escrituras. Pai, nessa noite eu quero profetizar cura, cura de todo desânimo, cura de todo medo, cura de todo pavor, cura, Deus, cuida de toda cólera, cura de tudo aquilo, Deus, que não vem de Ti sobre a vida de cada um nesse lugar. A igreja ainda de olhos fechados. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Fique todos de olhos fechados, a igreja toda. Falamos hoje sobre sugestão, sobre o modo de agir do inimigo nas nossas vidas. Eu quero te falar de mais uma sugestão nesse momento. Uma sugestão que está presente muito na nossa vida. Existe um momento no culto onde o pastor, o pregador, ele te convida a entregar a sua vida a Jesus.